todas as gerações. Mais um domingo, estamos de volta aqui, hoje, novamente trazendo um vídeo sobre os sacramentos da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de um dos sacramentos, o primeiro sacramento, o mais importante. Inclusive a gente vai fazer ele em 2 vídeos, um hoje e o outro no próximo domingo. Então nós vamos falar do batismo. Então, o batismo, ele é um rito feito normalmente com água sobre o iniciado, através da imersão, efusão ou aspersão. Este rito é um rito de iniciação e ele está presente em vários grupos religiosos, ou não, onde se destacam-se os cristãos. Na Igreja Católica, o batismo ele é encíclico e é o primeiro sacramento que a Igreja ministra. O batismo é entendido como o sacramento que abre as portas da vida cristã ao batizado. Ele incorpora a criança à comunidade católica, ao grande corpo místico que é a Igreja de Nosso Senhor, a Igreja Santa Católica. Esse ritual de iniciação cristã é feito normalmente com água sobre o batizado, do batizando, né? Através da efusão, né? Na Igreja na Católica nós não usamos a imersão, né? Mas sim se coloca a água sobre a cabeça da criança, né? Do batizando. E se usa, né? Conforme está lá no Catecismo da Igreja, as palavras do compêndio, né? O rito essencial desse sacramento consiste em imergir na água o candidato ou derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. O batismo significa imergir na morte de Cristo e ressurgir com Ele como nova criatura. Então, o batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Possibilita aos batizados a participação na vida trinitária de Deus, mediante a graça santificante e a incorporação em Cristo e dentro da Igreja. Confere também as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Uma vez batizado, o cristão é para sempre um filho de Deus e um membro inalienável da Igreja. E também pertence para sempre a Cristo, que é o nosso destino. Embora o batismo seja fundamental para a salvação, os catecúmenos, todos aqueles que morrem por causa da fé, batismo de sangue, todos os que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam para cumprir a sua vontade, batismo de desejo, conseguem obter a salvação sem serem batizados, porque, segundo a doutrina da Igreja, Cristo morreu para a salvação de todos. Quanto às crianças mortas sem serem batizadas, a Igreja, na sua liturgia, confia-as à misericórdia de Deus, que é ilimitada e infinita. Quer dizer que, mesmo que uma pessoa, uma criança, morra sem ser batizada, a Igreja confia que a grandiosa misericórdia de Deus a salva, né? E mesmo aqueles que ainda adultos estão passando pela preparação para serem batizados e ainda não foram, o fato de estarem se preparando, como diz aqui o catecúmenos, né? E morrerem antes de serem batizados, se diz que a misericórdia de Deus já os consagra como batizados. Falando da idade, na Igreja batizam-se tanto crianças como convertidos adultos que não tenham sido antes batizados validamente. O batismo da maior parte das igrejas cristãs, ele é considerado válido pela Santa Igreja Católica, visto que se considera que o efeito chega diretamente de Deus, independentemente da fé pessoal,
embora não da intenção do sacerdote. Quer dizer, que mesmo que a pessoa foi batizada em outra igreja, desde que se usou água, desde que usou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, a igreja acaba considerando esse batizado válido, mesmo que é de uma igreja que não pertence à fé católica. Mas a Igreja Católica insiste no batismo às crianças, porque, tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de serem libertadas do poder do maligno e de serem transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Por essa razão, a Igreja recomenda os seus fiéis a fazerem tudo para evitar que uma pessoa não batizada venha a morrer em sua presença sem a graça do batismo. Assim, embora o sacramento deva ser ministrado por um sacerdote, diante de um enfermo não batizado, qualquer pessoa pode e deve batizá-lo, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto com o polegar da mão direita desenha uma cruz na testa, na boca e peito. O fato de que o batismo seja geralmente ministrado a crianças recém-nascidas, que por isso não estão entrando na vida cristã por vontade própria, explica que se requeira a estas pessoas a recepção de um outro sacramento, o crisma, quando cheguem a uma idade em que tenham discernimento e capacidade intelectual suficiente para professarem conscientemente a sua fé e decidirem se querem ou não permanecer na Igreja Católica. Se sim, confirmam a decisão que seus pais ou responsáveis fizeram em seu nome, no dia do seu batismo. Entretanto, como esse sacramento imprime caráter, quem recebeu o batismo, independentemente de que o confirme ou não através do sacramento do crisma ou confirmação, estará batizado para sempre. Então, fica aqui a ressalva: uma vez batizado, é para sempre. Né? Não existe rebatizo, batizar de novo, vamos batizar mais uma vez. Cada vez que sai de uma igreja, pula para outra, é batizado. Isso não confere, isso não deve ser realizado. O batismo é para uma vez só. Uma vez só. E quando se fala que o batismo, ele tira a pessoa do pecado original, por isso que se batiza a criança quando pequena, o pecado original é o pecado da desobediência, da desobediência a Deus, que Adão e Eva realizaram em primeiro momento. O pecado da soberba, do querer se igualar a Deus, querer ser igual a Ele, ter a sabedoria de Deus. Então isso tudo o batismo tira daquela criança que nasce, para que ela possa progredir dentro da igreja através do exemplo dos pais e, muito importante, dos padrinhos. Padrinho não é só de enfeite, padrinho não é só para dar presente, padrinho é para orientar aquela criança na fé, até ela ter condições dela mesma edificar a sua fé e confirmar a sua fé no dia do crisma. Caríssimos amigos em Cristo, a primeira parte do vídeo sobre o batismo. Vamos ter a segunda parte no próximo domingo. Fiquemos todos na graça de Deus, pedindo a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.